Hoje nós vamos meditar no livro de Jonas, capítulo 1, que diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviar do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizestes como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremos ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Nós queremos pensar na seguinte grande ideia: a desobediência a Deus levou o profeta a um declínio espiritual. Diz o texto que a palavra do Senhor veio a Jonas, no verso 1, com a seguinte ordem: vá a Nínive. Jonas deve ter pensado: qualquer cidade do mundo, mas Nínive não, Senhor. Jonas se encontrava num grande dilema: pregar ou clamar contra Nínive. Uma coisa é levar boas notícias a um inimigo, mas é assustador levar más notícias a este mesmo inimigo. E geralmente quem sofre as consequências são os mensageiros. Talvez alguns vão se lembrar do filme 300, quando o mensageiro do rei persa, Xerxes, leva notícia aos espartanos de que eles deveriam se render. O rei grego Leonidas, sem titubear, lança-o num buraco profundo, matando-o. No caso de Jonas, não sabemos o que se passou na cabeça dele quando ele recebeu a incumbência de falar contra o pecado de Nínive. Pode ser medo dos terríveis e perversos ninivitas, pode ser um sentimento ou um preconceito nacionalista que só concebia a ideia de Deus se preocupar somente com o povo de Israel. O fato é que Jonas não obedeceu à ordem divina.
falaremos sobre as consequências da desobediência de Jonas, a descida espiritual dele e como Deus reagiu a tudo isso. 3 consequências da desobediência de Jonas, as 3 descidas do profeta. A primeira consequência, que está no verso 2 e verso 3, é a fuga, a descida para Jope. Jonas ele foge 800 a 900 quilômetros de distância do seu alvo, da cidade de Nínive. Podemos fazer pelo menos 3 observações sobre a fuga de Jonas, considerando o conhecimento que ele tinha de Deus. A primeira observação, a fuga foi uma loucura. Jonas não conseguia nem pensar em obedecer a palavra do Senhor naquele momento. Ele se recusou a mudar. Na verdade, Jonas até tenta mudar, mas mudar os planos de Deus, fugindo o mais longe possível dele, como se isso fosse possível, fugir da presença de Deus. A decisão de Jonas foi calculada. Ele conclui que havia mais vantagem no pecar do que no obedecer. Cada vez que pecamos, estamos calculando a mesma coisa. Dizemos, na verdade, que Deus não é capaz de nos satisfazer e que ganharemos mais se desobedecermos a Ele e a sua palavra. É claro que isto é pura loucura. Deus não erra, o plano de Deus ele é perfeito. Desobedecer a Deus nos trará infelicidade. Ninguém pode impedir os desígnios de Deus e loucamente teimamos em fugir dos planos de Deus como Jonas fez. A segunda observação, a fuga de Jonas foi uma tolice. Não é somente loucura fugir de Deus, como também é tolice fugir de Deus. Será que Jonas realmente pensou que poderia fugir de Deus? Com certeza ele conhecia o Salmo 133, 139, onde Davi diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. O Salmo começa com um reconhecimento maravilhado da onisciência de Deus. Ele sabe cada detalhe íntimo das nossas vidas. Ele conhece os nossos caminhos, as nossas palavras, os nossos pensamentos, antes de nós mesmos os conhecermos. O salmista fica maravilhado com a onipresença de Deus. Ele está em todos os lugares, em todo o tempo. No verso 7 até o 10, ele diz: para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha casa, a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Esse salmo é um grande conforto para aqueles que andam na luz, mas assustador para aqueles que escolhem as trevas. Jonas está prestes a aprender a verdade deste salmo, que não há lugar para onde se possa correr ou esconder da pessoa de Deus. A terceira observação sobre a fuga de Jonas foi a injustiça. Se Jonas realmente estava com medo de que os ninivitas o matassem por ser portador de uma mensagem de repreensão contra o pecado, ele foi injusto com Deus, ignorando todo o histórico de bênçãos para com aqueles que são fiéis a ele, das incontáveis bênçãos que ele derramou sobre o povo de Israel. Jonas duvidou da preservação da sua vida pela pessoa de Deus. Se Jonas achava que os ninivitas não mereciam uma chance da parte de Deus, o que parece mais provável, foi injusto com os ninivitas, pois Israel não era melhor que os assírios no tempo de Jonas. Mesmo com os pecados de Israel, Deus manteve a sua aliança e não riscou Israel da face da terra.
Mas a segunda consequência do pecado de Jonas, da desobediência a Deus, foi a indiferença e a tribulação, a descida ao porão. Está no verso 4 até o verso 13. Diz que o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Neste momento, nós vemos a pressão de Deus sobre o profeta Jonas. O Senhor começou a perseguir Jonas. Ele mandou um vento, uma tempestade contra o barco. O texto deixa claro que a tempestade não surgiu por causa de uma frente fria que apareceu no leste do mar Mediterrâneo, mas sim porque o Senhor lançou essa tempestade sobre eles. Os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Ele fará toda a sua vontade, com ou sem a cooperação do seu povo. Deus controla todos os eventos da vida. Ele é providencial e soberano. No verso 5 diz que todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus, atiravam as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: "Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos." Perceba o contraste incrível entre Jonas e os marinheiros. Os marinheiros estão correndo pelo convés, apavorados, enquanto que Jonas estava indiferente no porão, dormindo. Porque Jonas estava dormindo? A verdade é que o pecado deixa a pessoa exausta. Ele suga a vida do corpo daquele que está em pecado. Opor-se aos caminhos de Deus traz exaustão, traz desânimo, traz apatia, traz indiferença. É irônico, mas os marinheiros pareciam mais crentes do que o profeta de Deus, o profeta Jonas. Provavelmente eram marinheiros típicos, bocas sujas, beberrões, vivendo uma vida dura, devassa, promíscua. Mas estes mesmos marinheiros insistem que Jonas comece a orar, algo que ele já deveria estar fazendo. Estes marinheiros pagãos estavam ficando religiosos, mas era uma religião ignorante, porque não conhecia o Deus verdadeiro. Pensavam em voz alta: talvez ele tenha piedade de nós, olhe para nós. Os marinheiros entenderam que precisavam de uma ajuda além do que poderiam dar a si mesmos, que estavam enfrentando um problema maior do que eles poderiam resolver. A tempestade e a desobediência de Jonas faziam parte do processo de Deus para mostrar misericórdia a estes marinheiros e os trazer para si. O verso 7 diz que os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Os marinheiros queriam saber por que a terrível tempestade tinha vindo sobre eles. Eles sabiam que o mundo era um mundo moral, que o universo é um universo de causa e efeito e que há consequências para as escolhas que as pessoas fazem. Apesar de serem pagãos, tinha algum senso de um Deus providencial, um Deus soberano, governando os acontecimentos humanos. Entendiam que todas as coisas acontecem por um motivo, não simplesmente por sorte ou acaso. Lançar sortes era um costume da época de vários povos, mas foi Deus quem direcionou para que indicasse Jonas como culpado. Isto aconteceu na divisão das terras, na escolha de um dos apóstolos, Matias. Não há mais a necessidade de nós fazermos isso, de nós dependemos de sorte. Depois que o Espírito Santo passou a habitar no crente, o crente passou a depender somente dele. Hoje dependemos de Cristo, não precisamos mais desta prática.
Deus estava aumentando a pressão sobre o profeta Jonas, revelando Jonas como o culpado. Deus estava expondo Jonas e o seu pecado. Você pode imaginar a vergonha, a humilhação do profeta Jonas naquele momento diante dos marinheiros? Este pode ter sido o momento mais humilhante da vida dele, mas foi também um momento de oportunidade e liberdade para ele. Ele precisava assumir a sua desobediência e o seu pecado. Este é o ponto de partida da verdadeira mudança na vida do ser humano. Reconhecer o pecado que praticamos, a nossa condição que desagrada ao nosso Deus. Mesmo que não parecesse, Deus estava, na verdade, dando um grande presente para Jonas, a revelação pública do seu pecado. Quando a palavra de Deus vem a nós e expõe o que é feito em nossas vidas, como nós respondemos? Justificamos os nossos pecados, tentamos encobri-lo, ou somos honestos com nós mesmos, com os outros e com Deus? O primeiro passo no caminho para o arrependimento é a honestidade, admitindo que pecamos. Os marinheiros ficaram assombrados, assustados e horrorizados, tudo ao mesmo tempo. Jonas não tinha somente dormido no meio de uma grande crise, ele teve a coragem de abertamente desobedecer a Deus. Começaram a fazer muitas perguntas a ele e logo entendê-lo que ele era o responsável pela tempestade. Os marinheiros buscavam respostas, compreensão, uma saída. Jonas começou então a explicar sobre si mesmo e sobre o seu Deus e como tinha chegado nesta situação desesperadora. É interessante notar que Jonas imediatamente começou a falar sobre o Deus dos céus e o Deus da terra, o Deus da criação. Mesmo que os marinheiros não tenham perguntado especificamente sobre Deus, Jonas entendeu que não conseguiria explicar a situação sem falar sobre Deus, pois Deus estava no centro da sua história. Com você é assim também? Quando você fala da história da sua vida, o enredo automaticamente inclui Deus? Será possível você contar a sua história por completo e deixar Deus de fora? Jonas pode ser criticado em muitos pontos, mas ele reconhece que Deus é o centro de sua vida. A sua história simplesmente não faria sentido sem Deus. Felizmente, Jonas e também nós não precisamos de uma história perfeita para podermos falar sobre a natureza de Deus e dos caminhos dele. Diferentemente da cultura de hoje, de não assumir responsabilidade, de que a culpa é colocada sobre os pais, sobre os professores, sobre empresas, sobre governos, no passado, no ambiente em que vivemos. Neste sentido, temos que dar crédito a Jonas por ter assumido a responsabilidade pela bagunça na qual ele e os marinheiros se encontravam. O mar ficava cada vez mais agitado e assim Deus aumentava a pressão sobre Jonas e também sobre os marinheiros. Deus estava apertando-os até que clamassem a ele. Jonas ainda não estava pronto para clamar a Deus, mas ele fez algo importante. Ele assumiu a responsabilidade pelo seu pecado. Ele fez a meia-culpa. A culpa foi minha. É irônico que foram os marinheiros que clamaram a Deus primeiro. Jonas deveria ter clamado a Deus desde o começo, mas será somente no capítulo 2, em uma nova crise de ser engolido por um grande peixe, que vamos encontrar Jonas clamando pelo Senhor. A terceira e última consequência da desobediência, do pecado de Jonas, são as profundezas do pecado, a descida para o mar e para o ventre do grande peixe. Está no verso 15 ao verso 17. Deus continuou aumentando a pressão do profeta. Os marinheiros estavam desesperados e sabiam que não tinham mais opções. Tinham usado todos os seus recursos e esforços humanos e mesmo assim estavam sem solução. Estavam compreendendo mais e mais que o Deus atrás daquela grande tempestade não era um Deus local com letra minúscula, mas
mas um que era capaz de fazer exatamente o que queria. Não era um Deus com quem deveriam brincar, mas o Deus que segura as suas vidas nas suas mãos. Ao mesmo tempo, os marinheiros seguravam a vida de Jonas também em suas mãos. Jonas tinha falado que deveriam lançá-lo ao mar, mas todos os instintos dos marinheiros os avisavam a não fazê-lo. Eles se perguntavam: como que este Deus reagiria ao assassinato do seu profeta? Antes, os marinheiros estavam com medo, mas agora estavam totalmente apavorados. A calmaria depois da tempestade era pior do que a própria tempestade. Eles sabiam que tempestades assim não acabavam de repente, de um momento para outro. No meio do estranho silêncio, devem ter pensado: quem é este que doma furacões? Que tipo de Deus é este que controla os ventos e as ondas do mar? Já não tinham dúvidas que ele era o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e todas as coisas. Estavam enfrentando uma nova realidade, um Deus com poder ilimitado. Esta verdade trouxe terror aos seus corações, algo que o escritor de Hebreus também entendeu, dizendo: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo e verdadeiro. Muito amedrontados, os marinheiros ofereceram sacrifícios e fizeram votos a Deus. Imagine os votos deles: prometemos que vamos parar de beber e de ser mulherengos, nunca mais vamos usar o teu nome em vão. O texto sugere que pelo menos alguns deles realmente creram verdadeiramente em Deus. Quem eram estes marinheiros, na verdade? Sabemos muito pouco sobre eles. Não sabemos os seus nomes, nem de onde vieram, ou quem eram as suas famílias. Provavelmente Jonas nem os percebeu ao embarcar naquele navio, estando consumado e cegado por sua própria culpa e vergonha, mas Deus os conhecia. De fato, ele os conhecia antes que nascesse. Ele não somente os conhecia, como os amava o bastante para persegui-los pelo mar Mediterrâneo, para poder chamá-los a si. De uma forma maravilhosa, Deus usou Jonas e a desobediência dele como parte do processo para salvar estes marinheiros. Os propósitos de Deus não serão frustrados, nem pelo pecado do seu servo, no caso aqui Jonas, nem pelo pecado do seu povo. O que aprendemos com o profeta Jonas nesse capítulo 1? Lembram da grande ideia? A desobediência a Deus levou o profeta a um declínio espiritual. Se nos compararmos com Jonas, podemos ver como é a desobediência deliberada e para onde ela nos leva. Torna-nos frios, insensíveis, cegos por causa do pecado. Se você já pensou que algumas pessoas não têm mais jeito, que são tão más ou erradas que não podem mudar, o livro de Jonas veio para mudar nosso modo de pensar. Pense nos assassinos, nos terroristas, nos traficantes, nos políticos. Não é incomum que se deseje que eles apodreçam na cadeia. Muitos pensam assim. Este livro nos mostra o quanto Deus quer estender a sua graça misericordiosa a todos, e não só às pessoas ditas boas. Quer estender também aquele que desprezamos ou consideramos como um caso perdido. O livro de Jonas nos mostra como Deus agiu com compaixão para livrar o povo de Nínive do seu pecado, para livrar os marinheiros da sua ignorância espiritual e da sua idolatria, e como agiu com misericórdia para livrar Jonas de si mesmo, do seu duro coração, da sua visão exclusivista e de seu caráter julgador. Como que essa passagem aponta para Cristo. 3 dias e 3 noites é uma espécie de tipologia de Cristo, pois Cristo também esteve 3 dias e 3 noites do fundo do abismo, assim como Jonas esteve nesta situação, nas profundezas do pecado e se arrependeu.
Cristo também veio e ressuscitou para resgatar as pessoas das profundezas do pecado. Diferente de Jonas, Jesus é o profeta e o servo verdadeiro de Deus, que realmente compartilha o coração misericordioso de Deus pelos perdidos. Ele não correu na direção oposta, mas obedeceu e veio de bom grado à terra para pregar a mensagem de Deus, a qual ele sabia traria a morte a ele pelas mãos de seus inimigos, mas que também traria a misericórdia e o perdão àqueles que se voltassem para Deus em arrependimento. Cristo buscou os perdidos, os desprezados, as prostitutas e os perseguidores do Evangelho, como Saulo que virou Paulo. Se quisermos ser imitadores de Cristo e embaixadores de Deus, temos que fazer exatamente o que ele fez. Devemos nos voltar a Ele e agradecê-lo por sua misericórdia, pela sua bondade que nos conduz ao arrependimento. O texto de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 2, verso 4, diz: ou desprezas a riqueza da sua bondade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Que Deus use a sua vida como parte deste processo glorioso de trazer pessoas a Deus. Amém.